Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui, mas nessa manhã, nessa terça-feira, para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias e agora nesse período específico por nossos filhos. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês o texto de Deuteronômio, capítulo 21. Nós vamos orar ao final dessa leitura pelos nossos filhos, por ocasião desse regresso às aulas. Especialmente hoje nós queremos orar, conforme nós vamos ler no texto de Deuteronômio 21, pelos nossos filhos mais velhos ou pelos nossos primogênitos, seja o seu menino ou sua menina, no nosso caso o Micael. Nós vamos ver que a palavra de Deus dá uma importância, um destaque para o filho mais velho. Muitas vezes o inimigo tenta contra uma família atacando o filho mais velho. Então esse é o motivo pelo qual vale a pena, talvez você nunca separou um tempo para orar especificamente pelo seu filho mais velho, simplesmente pelo fato dele ser o primogênito. Então hoje nós vamos estar orando por bênção, por proteção, por essa ocasião do regresso às escolas, né? Aqui nos Estados Unidos as crianças estão começando um novo ano escolar, no Brasil retornando para o segundo semestre. Nós te convidamos, mesmo se você não participou ontem ou antes de ontem, a juntar-se a nós e orarmos nesses próximos dias, especificamente pelos nossos filhos. Sim, então nós estamos fazendo uma campanha de 21 dias de oração e hoje é o nosso terceiro dia. Então, glória a Deus por isso. Nós vamos continuar firmes e juntos orando, intercedendo como pais, declarando as bênçãos de Deus sobre os nossos filhos. Então vamos orar, pedindo ao Senhor para abençoar esse momento que nós temos juntos aqui. Bom dia para todos vocês que estão entrando aí online com a gente, que a paz do Senhor seja sobre nós. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse novo dia que nós apresentamos a Ti. Que o Senhor venha falar conosco, venha nos mostrar os Teus princípios, Pai, os valores, aquilo que para o Senhor, Pai, é algo importante, que tantas vezes talvez nós não percebemos. Que nessa manhã o Senhor fale conosco, amém, que o Senhor se revele a nós, traga, Pai, os ensinamentos que o Senhor tem sobre a minha vida, do Tiago, da nossa família e cada pessoa que se une a nós. Nós pedimos a revelação do Teu Espírito e a Tua bênção sobre esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ver hoje nesse texto de Deuteronômio 21, como Paulo escreveu em Gálatas, que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Inclusive ele fala isso no contexto do filho primogênito, quando ele fala sobre o filho rebelde e também sobre o filho primogênito. Isso aponta para a pessoa de Jesus. É interessante como a Bíblia é um livro tão coeso, tão ligado, como tudo aponta para a pessoa de Jesus. Então, à medida em que nós lemos, nós vamos ver sobre casos de homicídios não desvendados, vamos ver sobre casos de filhos rebeldes e, finalmente, no final do capítulo, sobre os filhos primogênitos. Então, fique conosco até o final dessa leitura e quando nós concluirmos essa leitura, nós vamos estar orando juntos pelos nossos filhos. Começa dizendo assim, Deuteronômio 21. Se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, da terra para dela tomarem posse, sem que se saiba quem o matou, as autoridades, os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho, sobre a qual nunca foi posto julgo, e a levarão a um vale de terras, nunca aradas nem semeadas, onde haja um ribeiro de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha, e depois os sacerdotes descendentes de Levi se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem e pronunciarem bênçãos em nome do Senhor, e resolverem todos os casos de litígio e violência. Ou seja, essa é uma situação em que houve um homicídio, mas eles não sabem quem foi o culpado, quem causou aquela situação. De acordo com a lei de Moisés, aquele que matasse uma pessoa sem um motivo, ou na verdade com intenção, ele merecia a morte. Então, assim, eles iriam eliminar o mal do meio do povo de Israel. Nesse caso, que não se sabe quem cometeu o homicídio, eles iriam realizar como que um sacrifício executado pelos levitas para que o Senhor não cobrasse do povo de Israel aquele sangue inocente derramado. Então, todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado no vale, e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue,
nem os nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, esta propiciação em favor de Israel, teu povo, a quem resgataste, e não consideres o teu povo culpado do sangue de um inocente. Assim, a culpa do derramamento de sangue será propiciada. Deste modo, vocês eliminarão de vocês mesmos a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. Verso 10, o casamento com uma prisioneira, que é uma outra lei para o povo de Israel. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos e o Senhor, o seu Deus, os entregarem em suas mãos e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre elas uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e tornar-se o seu marido, e ela será a sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixe-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. O direito do filho mais velho. Se o homem tiver 2 mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, o filho mais velho for da mulher que ele não prefere, quando der herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força do seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Então, em diversas partes da Bíblia mostra esse direito, a honra do filho mais velho, direitos que o filho mais velho tem. Então, muitas vezes hoje em dia que tantos valores e princípios estão tão misturados, inversos, não há tanto essa coisa do meu filho mais velho, da honra, mas hoje nós queremos honrar os nossos filhos mais velhos ao final dessa live, quando nós acabarmos esse texto, e orar pelos nossos filhos, pedindo a bênção do Senhor sobre eles. Nós amamos todos, nós temos 2 filhos, os 2 são, mas nós reconhecemos que o Micael é o nosso primogênito, nós não o tratamos de forma diferente, mas nós oramos e pedimos, Senhor, tudo que o Senhor tem sobre a vida do Micael, que é uma porção do Senhor sobre ele, a honra sobre ele por ele ser o filho primogênito, nós declaramos e liberamos sobre a vida deles. É isso que nós queremos convidar você também a fazer conosco. Mas vamos continuar, que agora fala do castigo dos filhos rebeldes. Sim, curtinho para encerrar esse capítulo diz, verso 18, se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e nem os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade e dirão aos líderes, este é o nosso filho obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Está na lei de Moisés para o povo de Israel. Eu não lembro de ter lido em uma única ocasião nas Escrituras quando os pais trouxeram seu filho para sofrer essa punição, por ser um filho obstinado, por ser um filho desobediente que vivia bêbado, e ele foi trazido para ser apedrejado pelos líderes até a morte. Mas isso está na lei de Moisés como um alerta para que os filhos honrem os seus pais, para que eles possam respeitar, obedecer. Mas eu não lembro de ter lido uma única ocasião em que essa lei foi de fato colocada em prática. Verso 22. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterre-o naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Amém. Então aqui eles estão dando essa regra sobre o madeiro, e só de nós pensarmos que eles colocaram, né, que o povo
contra Jesus e eles crucificaram Jesus e o colocaram no madeiro, né, meu irmão? Sim. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele menciona essa escritura de Deuteronômio 21, lembrando que quando Jesus foi crucificado, ele suportou sobre si próprio toda maldição, toda consequência de pecado, de desobediência, de rebeldia, como nós lemos, mesmo o filho mais rebelde, mesmo o filho mais devasso, toda maldição foi sobre Jesus naquele momento em que ele foi crucificado, e por causa disso, todo aquele que crê em Jesus experimenta uma vida nova no seu espírito e é reconciliado com Deus, de forma que ele pode desfrutar toda sorte de bênçãos espirituais com as quais Deus já nos abençoou em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então hoje nós queremos orar por você, pela sua família, e nessa campanha em que nós estamos orando pelos nossos filhos por ocasião de volta às aulas, nós queremos hoje orar especificamente pelos filhos primogênitos, seja o seu menino, seja a sua menina. Eu sei que a Bíblia destaca, no caso o homem, aquele que levaria o nome da família adiante. Nesse texto de Deuteronômio 21 também diz que o filho primogênito representa a primeira força, o primeiro vigor dos seus pais. Nós queremos orar. Existem várias situações que eu e Rafa já observamos, tanto nas nossas famílias como de amigos, em pessoas mesmo que não são tão próximas, de tragédias que acontecem com filhos primogênitos. E muitas vezes a realidade é que existem maldições sobre famílias que passam de uma geração para outra geração, em que o inimigo tem brechas para atacar os filhos primogênitos e eles o fazem para assim tentar destruir aquela família ao atacar o filho primogênito. Então esse é um motivo realmente pelo qual vale a pena nós orarmos. Vamos colocar nossos filhos diante do Senhor. Amém. E talvez algo que você nunca fez, nós te convidamos agora a orar pelo seu filho mais velho ou pela sua filha mais velha. Vamos clamar por uma proteção especial e que isso se torne um hábito na sua Amém. Família. Como a Rafa disse, nós não tratamos nossos filhos de maneira diferente, não os amamos de maneira diferente, mas a Bíblia ensina que há uma responsabilidade, existe um valor diferenciado para os nossos filhos primogênitos. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Pai, nós te louvamos pela sua preciosa palavra, pelos princípios que a tua palavra nos ensina para Pai. Nós vivermos em vida nova, em vida abundante na tua presença, tanto nós quanto os nossos filhos. Nós recebemos a tua preciosa palavra com alegria e com gratidão. E hoje, ao lermos sobre o direito do filho mais velho, que a tua palavra ensina sobre a porção dupla que o povo de Israel deveria dar aos seus filhos primogênitos, nós queremos orar pelos nossos filhos. Amém, e especificamente Senhor, hoje, eu e a Rafa oramos pela vida do Micael. Amém, Senhor, e oramos pelo filho mais velho, pela filha mais velha dessa pessoa que está Amém, orando conosco. Senhor, nós declaramos sobre os nossos filhos primogênitos a cobertura do sangue Amém, de Jesus. Senhor, nós declaramos sobre os nossos filhos primogênitos o governo do Senhor Jesus. Sim, Senhor, nós repreendemos toda palavra de maldição, Amém, Senhor, todo pecado, toda rebeldia, Amém, tudo aquilo que não provém do Senhor. E nós abençoamos os nossos Pai. Filhos primogênitos. Amém, Senhor, ao orarmos especificamente por eles hoje. Nós Amém, declaramos Pai. Que eles são do Senhor. Nós Sim, os entregamos sob os teus cuidados e pedimos que o Senhor nos prospere extraordinariamente para Amém, que eles possam Senhor, servir como um exemplo para os nossos demais Sim, filhos, Pai, para os netos, para os nossos familiares, que os nossos Sim, filhos Pai. Primogênitos possam honrar o Senhor Amém, e a bênção Senhor. Do Senhor de uma forma tão extraordinária sobre eles Sim, possa Senhor, ser motivo do teu nome ser glorificado. Sim, Por isso nós Pai. Paralisamos todo o poder do Amém, inimigo Pai, contra os nossos filhos e especificamente oramos pelos nossos filhos primogênitos. Recebe, Nosso Pai. Filho, os filhos desses que estão orando conosco agora. Sim, Pai, mencione agora o nome do seu filho aqui. E declare o sangue de Jesus sobre Pai, a vida dele. Ore agora Pai, pelo seu filho primogênito e declare uma proteção sábios, espiritual, sobrenatural e especial. Nós oramos, Pai, abençoando os nossos primogênitos, Amém, lembrando Senhor. Que eles são do Senhor. Eles Sim, são, como a tua palavra diz, um sinal de força e de vigor. Amém, e eles Senhor. Te pertencem, assim como Sim, o Senhor Jesus se entregou no madeiro para destruir toda maldição, nós também repreendemos e declaramos destruída Amém, qualquer Senhor. Maldição de sobre os nossos filhos primogênitos. Sim, Pai, em nome e nós os veremos prosperar
prosperar. Amém, Nós veremos Senhor, o Senhor abrindo protegidos e portas, guardados em nós Ti. veremos o Senhor afastando deles más amizades e más Amém, Senhor, em conversações nome de e trazendo Jesus. relacionamentos estratégicos para a Sim, meu glória do Pai. Teu nome, para o manifestar dos Teus planos e propósitos em nossa família e na Sim, nossa meu Pai. próxima geração. Em Por nome isso, de hoje, Pai, nós Jesus. trazemos nossos filhos primogênitos diante do Senhor. Sim, Como Pai. eu e a Rafa temos o hábito de fazer diariamente, nós abençoamos os nossos Amém, filhos Senhor. e de uma forma especial hoje intercedemos pelos nossos filhos Sim, primogênitos. Senhor, em Os nome de entregamos sob os Teus Jesus. cuidados, declaramos a proteção do sangue de Jesus, a Sim, Tua meu Pai. bênção que enriquece e não traz dores, e a unção do Teu Espírito Santo Amém, que seja assim sobre seja, os meu nossos Pai. primogênitos, Em hoje e nome para de todo Jesus. sempre. Nós oramos te dando graças pelas vidas deles, Sim, te meu louvamos, Pai, e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus Graças a abençoe muito a Deus. sua vida, a sua semana. Amém. Assim Só uma seja. coisa que me veio à mente quando o Tiago estava falando, né, sobre os filhos primogênitos. Hoje é muito comum terem famílias que são, aqui nos Estados Unidos eles chamam blended families, né? Que são as famílias que se unem e têm filhos de uma relação anterior e essa família começa a morar juntos. Se você tem uma família ambas as famílias têm filhos mais velhos, muitas vezes nós já percebemos e já é assim, algo conhecido aqui nos Estados Unidos, que é muito falado sobre isso, como muitas vezes os filhos se sentem perdidos. Qual é a minha posição da família? Eu sou o mais velho, mas agora chegou outro que é mais velho. Então, se você é pai ou mãe que está numa situação dessa família unida, né, que se une duas famílias, sempre dê a honra, ore e afirme o seu filho sobre esse valor dele ser o primogênito, a bênção que ele tem sobre a vida dele, ore por ele. Então, que ambos os filhos possam se sentir amados e no seu lugar de primogenitura. Amém. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Nós vamos seguir nessa campanha de oração e te agradecemos por acompanhar conosco, isso será a bênção para a vida dos seus filhos, e também te agradecemos por compartilhar essa ministração para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Sim, um abração, Deus Nós abençoe amamos muito o muito seu você. dia.